Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte e diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Hoje eu tenho aqui a honra de receber, antes de uma profissional que eu respeito assim como poucos, uma grande amiga. Lilian, a gente tem uma caminhada junto na sociedade e foi ali que eu aprendi a respeitar e ter um carinho imenso por ela, pela família, por tudo que ela construiu na carreira até agora e por essa garra de querer realmente estar melhorando. Então, eu já estava com vontade de chamar a Lilian há um tempo, a agenda no início não bateu, mas felizmente hoje deu certo, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo ímpar. Obrigado, Lilian, por estar aqui conosco. Eu que agradeço novamente, uma honra. Ô Lilian, antes da gente começar, eu te conheço bem, mas o pessoal talvez nem tanto. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu background, até de onde você veio, onde você se formou e tal, até chegar o que você faz hoje dentro da nefrologia. Bem, eu nasci em Cássia, né, no interior de Minas, mas aí depois vim estudar em Belo Horizonte, aqui no Santo Antônio, depois fiz o FMG e fiquei 6 anos em São Paulo, na USP, onde eu fiz clínica, nefro e meu doutorado lá. Voltei em 2012, quando a gente se conheceu na sociedade. Desde então a gente trabalha junto lá na Sociedade Mineira, tentando fazer diferença aí no que, né, agregar os nefrologistas, tentar soluções em conjunto. Hoje eu atuo em todas as áreas da nefro, atuo tanto na iniciativa privada quanto na SUS, né? Eu coordeno o serviço do Hospital Evangélico, que é um dos maiores serviços de hemodiálise. E dou aula, que é a minha paixão. Meus alunos que estão aí, eu já vi vários aí entrando. Eles sabem o tanto que eu amo dar aula. Fico tentando convencer, conquistar algum coração de nefrologista lá. Mas eu falo, pelo menos se vocês perderem o medo da creatinina, puderem fazer diferença e olharem nossos pacientes com carinho, já dei como missão cumprida. Enfim, estamos aí juntos na sociedade desde 2012, atualmente sou presidente, né, nesse ano pesado que a gente está vivendo, né, a gente todo estranho, mas estamos aí juntos com toda a garra para tentar a gente conseguir melhorar de certa forma a vida dos nossos pacientes. Eu brinco, se a gente não tiver esse propósito, pode parar, né, a vida não tem graça, né? Aliás, a gente precisa deles para seguir em frente, para ter força para continuar. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que quando a gente perde essa noção de qual que é o motivo de nós estarmos ali, que eu cada vez mais chamo o paciente de cliente, porque até a postura eu acho que muda, porque afinal de contas a gente está ali para servi-los, para tentar fazer o melhor dentro daquilo que para ele cabe naquele momento. Às vezes não é o ideal, às vezes não é aquilo que você gostaria, por a falta de estrutura, ou então falta até de aderência do paciente, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento. Lilian, eu queria que você... a gente está aí junto na sociedade desde 2012, vimos muita coisa junto. Eu acho que não tem dúvida em dizer que a sociedade cresceu muito, a gente conseguiu trazer muita gente junto, muita gente boa para trabalhar perto. A gente trouxe, estou vendo a Edneia aqui, a gente trouxe o interior para mais próximo da capital, e a nefrologia mineira ganhou muito espaço, e eu falo que quando a nefrologia mineira ganha espaço, naturalmente os pacientes acabam ganhando com isso. Mas eu queria que você traçasse o que você enxerga hoje da nefrologia, tanto do ponto de vista de dificuldades, problemas, mas também de coisas boas que acabam acontecendo e onde que a gente pode atuar. Então, a gente tem a nefrologia de vários aspectos, né? Do ponto de vista da especialidade, eu brinco com os meninos que a nefro, a gente vem trabalhando para trazer um pouco de glamour para a nefro e reconquistar essa paixão que a gente tem pela nefrologia, porque eu brinco com eles, vocês ficam espertos. Se o coração bater forte, quando vocês virem potássio de 8, isso é mau sinal. E se assim, vocês cada dia mais adorarem uma acidose metabólica, a situação tá ficando mais grave ainda. Porque realmente, assim,
a gente, do ponto de vista específico de escolha de especialidade, a gente está numa fase não tão boa, assim, quando a gente olha os números de preenchimento de vagas de residência, do espaço que a nefrologia ela tem até no currículo médico, né? Hoje, assim, por exemplo, na UFMG, a minoria dos alunos passam com a gente, não é uma especialidade que todos passam. Então, como sociedade, a gente tem a missão de despertar na graduação a semente dessa missão de trabalhar com nefrologia, que quem está na área é um amor bandido demais. Assim, eu brinco com eles, quando você acha que a nefrologia está sem graça, você vai para a glomerulopatia. Aí abre-se um mundo à parte. Mas mesmo assim, se você é mais dinâmico e está achando que está ruim só fazer diálise, você tem o transplante. E o transplante é uma outra versão que bate o coração mais forte, né? A gente brinca que a gente nunca fica tão feliz de ver um paciente urinando, nunca fica tão feliz de ver um xixi. E então, assim, eu acho que como sociedade a gente tem a missão de conquistar os nossos futuros médicos. E isso você sabe, porque no congresso, meus alunos que estão aí, que eu estou vendo vários me mandando até abraço aí, sabe? Tanto que eu faço questão que eles apresentem trabalhos, que eles façam parte do congresso, e eles amam o congresso de nefro, né? Aliás, você viu lá, né? Eu já até combinei com eles, assim, eu até falei com eles que a gente está aí na luta eles estão na expectativa do congresso no ano que vem, né? Lá em Tiradentes, a gente não sabe qual que se a gente vai conseguir fazer presencial, mas eu acho que o aluno... Meu santo é forte, vai ser presencial. Eu também acho. Então, assim, do ponto de vista, a gente precisa despertar nos alunos a semente da nefrologia. Depois, nos residentes de clínica médica, a gente precisa despertá-los na área da nefrologia. Por quê? Porque a nefro é uma especialidade que te permite te trabalhar de várias formas. Você consegue trabalhar com consultório, com agudos, com transplante. Eu brinco com eles, é uma especialidade que você não estimula uma área só do cérebro. Você tem 1000 opções, você pode ter uma vida na sua semana com 1000 coisas e trabalhar com diferentes focos, né? E você tem uma coisa, porque o paciente ele tem uma lealdade com você, você vira o dono do doente muito grande, né? E os pacientes acabam virando amigos, e até na hemodiálise a gente tem um carinho muito grande com eles, porque a gente é a única especialidade que consegue ver o paciente 3 vezes por semana. Então a gente sabe tudo, a cadeira dele, a máquina dele, o sobrenome, a gente sabe tudo, decora tudo deles. Então é uma relação muito intensa e que a gente consegue fazer muita diferença. Essa é muito gratificante. Eu falo assim que trabalhar com nefro, você não tem um problema de ter propósito de vida, porque você consegue ajudar todos os dias seus pacientes, todos os dias. Então, isso, a gente sabe que, né, a gente que estuda outras coisas, além de qualidade de, assim, buscar a felicidade, ela passa por isso também. Você ter um propósito de vida e você fazer o bem, e você conseguir ajudar. Então, e a questão financeira, ela é uma consequência, né? Eu brinco assim, você não vai ser milionário, mas a gente vai ter a gente não vai ter problema, vai viver bem, vai viver com qualidade e fazendo diferença. Então, enfim. Então, do ponto de vista de sociedade, eu focaria nos alunos e nos residentes de clínica médica. E, principalmente nos nossos congressos, abrindo, levando muitos deles, e a gente ampliando os projetos, né, de iniciação científica na faculdade, que isso também desperta. E também seguindo seus exemplos, igual você tem feito, né? Que a nefrologia, meus pais, quando eu falei que ia ser nefrologista, eles não sabiam nem o que era. Eu senti um ar de decepção, assim.
Meu pai, mas você vai fazer o transplante? Eu não vou. Eu cuido antes e depois. Mas assim, Tira o glamour. não tem um glamour. Então, mas a gente está aí nessa luta de recuperar o glamour da nefrologia. Hoje a nefrologia é uma especialidade com muita mulher. Inclusive, isso vem refletindo até na sociedade também, né? Vocês estão aí rodeados de... O Sérgio que brinca que, nossa senhora, agora, daqui a pouco, isso foi uma mudança na medicina e refletiu na nefrologia diretamente. Lília, Mas você está falando dessa questão aí do ponto de vista do profissional. Do ponto de vista do paciente, eu vejo muita gente descobre que a nefrologia existe quando ele cai na diálise, quando ele precisa de um transplante. E eu sei que você acredita muito nisso, que a gente prega muito aqui na Nefroclinics, que é essa questão do tratamento conservador, de tentar impedir a progressão da doença. O que nós, como sociedade, nós, como médicos, de forma até individual, nós, como Nefroclínica, podemos fazer em termos de massificar a informação para tentar, pelo menos, mitigar um pouco essa progressão dessa doença que é pandêmica, que, na verdade, é epidêmica, né, na nossa vida. Alguns falam que é um grande mal desse novo século e que não causa nada, né? Uma doença assintomática que vai dar problema lá na frente. Então, o que acontece? Por exemplo, todo ano a gente tem o auge nosso, que é o Dia Mundial do Rim, né? Ele acontece ali durante uma semana e pronto. Então, assim, eu sinto que esse foco que a gente dá no Dia Mundial do Rim, ele precisa ser perene, porque a gente consegue fazer muita diferença na vida dos pacientes no tratamento conservador, muita. Eu sou professora, além de nefro, eu dou aula de clínica também, e eu dou aula na disciplina na unidade básica de saúde. E a gente percebe que, assim, que é um dos propósitos do Ministério da Saúde, esse trabalho na ponta, né, na atenção primária, porque nem sempre, eu brinco que, assim, a gente conseguiu, né, incluir a doença renal no programa de doenças não infecciosas, né, das doenças crônicas não transmissíveis, e isso eu acho que é o ponto crucial da gente conseguir trabalhar, eu diria que era, resumindo, um Dia Mundial do Rim perene. A gente precisa de mais campanhas, especialmente porque é assintomático. Se a gente for esperar dar sintomas, o avião já está caindo, né? Então a gente já perdeu o time de fazer tudo. E hoje na rede, por exemplo, vamos falar assim, do ponto de vista de SUS, né? A gente não consegue encaminhar para o nefrologista, a gente só consegue os estágios mais avançados e mesmo assim tem uma demanda grande, né, para chegar. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto à atenção primária nesse treinamento e com educação. Eu sou professora, então eu acredito no poder da educação como agente modificador da sociedade, como agente capaz de fazer um mundo melhor. Então, assim, o nefrologista, ele por anos, ele foi só um lavador, né? Assim, a gente só era reconhecido como quem faz hemodiálise, né? E todo mundo tem pânico da gente. Eu brinco que eu não tenho um paciente que não fica com a pressão alta lá no consultório e fala, é porque eu te vi, porque eu sempre fico com medo de você falar que eu vou para hemodiálise. É muito frequente no consultório, você deve passar pela mesma coisa, e a gente precisa mesmo ter um Dia Mundial do Rim perene, porque você que, né, gosta muito desse assunto, né, quantas doenças as principais causas são doenças completamente que a gente pode, com mudança de estilo de vida, adequação de dieta, melhora da saúde, a gente conseguiria melhorar para os doentes, para eles não chegarem do jeito que eles chegam para a gente, né? Então, é um trabalho quase de saúde pública mesmo, grave, que a gente precisa implementar, trabalhando contra a obesidade, né? Para cuidar de diabetes, para a gente evitar diabetes, evitar hipertensão, evitar o tabagismo, evitar
todas essas doenças as duas principais doenças que a gente sabe que causam a doença renal crônica. A Luana está colocando uma ponderação aqui, e eu vou até, Luana, falar assim, eu não acho que isso seja necessariamente do SUS, sabe? Ela está falando, a realidade do SUS é essa, minha mãe está no grau 3, mas no SUS só dizem que nesse estágio está tudo bem. Só fazem intervenção no grau 4. Graças a Deus eu percebi a importância da preservação do rim. Eu não sei qual que é a sua impressão, Lili, mas eu acho que de uma certa maneira o profissional de saúde ele é treinado muito para tratar doença. Ele não é tratado para otimizar a saúde. E como numa fase precoce, realmente tem pouca coisa do ponto de vista farmacológico que a gente vai fazer especificamente para o rim, às vezes dá aquela impressão para o profissional de que ele não tem muito a fazer, a não ser rezar, né? De que a coisa não progrida, não é por mal, não acho que seja uma questão do SUS, eu acho uma questão realmente de educação. E eu falo que é por isso que toda semana eu estou aqui. Para tentar, de uma certa maneira, tá trazendo aqui pessoas que a gente consiga discutir, consiga massificar conhecimento. Porque é só assim que as pessoas vão descobrir que a doença renal crônica ela é assintomática, que se você não correr atrás, não fizer um exame simples de sangue, um exame simples de urina, você não vai ter o diagnóstico, e aí pode ser tarde na hora que você descobrir. Exatamente. E a questão não é que, Luana, a questão não é que a gente só tem intervenção com 4, porque no 4 eu tenho que tratar complicação, eu tenho que preparar para hemodiálise, o avião já está caindo, entendeu? A intervenção, ela ocorre lá atrás. E a gente não tem um remédio, os pacientes querem um remédio para o rim, mas o remédio para o rim é tratar as doenças que causam o rim, né? E quando a gente promove saúde, você trata tudo, inclusive a alma da pessoa, a cabeça, a depressão, porque o que eu percebo, e eu falo, tem alunos meus aí, eles sabem que eu falo isso todos os dias lá no posto, o pacote vem completo lá, vem com tudo. A gente vê pessoas sedentárias, deprimidas, aí com intolerância à glicose grave ou já diabéticas, né? E aí começa aquela lista só crescer, e aí vai dando, eu falo, fumando, e tudo, o pacote completo. A doença renal é só, vamos dizer assim, uma consequência desse processo que começou lá atrás, entendeu? Então a gente realmente precisa de buscar mais saúde. E eu vou te falar, até nos pacientes com doenças que não são hipertensão e diabetes, as medidas de prevenção, as medidas que promovem saúde fazem diferença. Quem tem consultório sabe que eu tô querendo dizer. Um paciente que tem doença renal policística do adulto, se ele é um doente aplicado, se ele faz atividade física, se ele é magro, se ele tem outras coisas, ele vai melhor do que os outros pacientes, porque você minimiza os riscos, né? Então, assim, eu realmente acredito que a gente precisa, como sociedade, agora eu estou falando, a gente precisa realmente trabalhar junto, né, as nossas regiões para tentar mover a questão da gente ser amplificador de conhecimento, para a gente promover mais saúde, porque a gente não quer paciente em hemodiálise, a gente não quer paciente em hemodiálise. A gente sofre com o paciente indo para hemodiálise. Eu falo para os meus pacientes, toda vez, quem é nefrologista que está aqui sabe, toda vez que a gente fala que o paciente vai precisar de hemodiálise, ele fala, eu prefiro morrer a ir para hemodiálise, eu não vou. E a gente fala assim, eu falo com eles, realmente, é normal, ninguém fica feliz e pula de ir para hemodiálise, não. Hoje é o que a gente tem num momento que antigamente todo mundo morria, hoje é um tratamento muito melhor, de muita qualidade, mas o que a gente quer não é isso. A gente quer que ele não chegue assim, que só vá para hemodiálise em caso que assim eu não tiver mais o que fazer, que eu fiz tudo, a gente tem que estar com a consciência tranquila. E eu acredito muito, muito que a gente precisa promover mais saúde. A população está doente em vários aspectos. E não é só o exame de glicemia e hipertensão. Vem o pacote completo. Isso vem junto com problemas psiquiátricos, depressão e outras doenças autoimunes, infelicidade, problemas de autoestima, de relacionamento. Então, assim, o combo saúde, ele traz tudo junto também.
ele traz muita coisa boa, inclusive melhora a progressão da doença renal. Eu costumo dizer, Lilian, que são métricas individuais, assim, mas que parece pequeno e parece até óbvio quando eu falo, mas quantas e quantas vezes o médico, principalmente o médico especialista, ele começa a tratar o órgão, né? Eu vou tratar os rins. Ele esquece que atrás dos rins tem a Dona Maria, tem o seu Zé, tem a Karina, e que se eu não tratar a pessoa, definitivamente a coisa não vai dar certo. Porque o mote é ela. O mote não é aquele par de órgãos que é lindo, super importante e tal, mas é exatamente isso que você disse. Quando você trata a pessoa, de tabela você está tratando os seus rins. É uma condição quase que consequente da sua intervenção. Só que, como você muito bem disse, eventualmente não vai ter jeito. Tem gente que faz tudo certo e tem câncer, tem gente que faz tudo certo e tem um ataque cardíaco. E a gente vai precisar, eventualmente, de uma terapia renal substitutiva. Para quem não é da área, o que é isso? Hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Que a gente, como sociedade, como médicos individuais, reconhecemos que há grandes gargalos nesse cenário. Você enxerga possibilidade de melhoria? Eu vejo muita reclamação e às vezes pouca coisa andando. Não quero aqui colocar culpa em nenhum núcleo específico, mas o que fazer para a gente sair desse ponto e virar essa página? Olha, eu vejo muitas opções e assim, a gente já tem alguns projetos e a gente vê que funciona. Você tem até publicado a questão de o paciente que inevitavelmente foi para hemodiálise, a gente tem como melhorar a qualidade de vida dele, como atividade física, a gente consegue fazer fisioterapia. Você tem um artigo publicado sobre isso? Sabe a importância disso? Entendeu? A gente precisa trabalhar a cabeça, ele tem que ter um hobby, ele tem que ter um propósito de vida mesmo estando com a hemodiálise, entendeu? Isso aconteceu, sabe? Tem que voltar a estudar, voltar a fazer um trabalho manual, aprender a ler, entendeu? Ter carinho, ter amor, apoio da família. A gente sabe que pacientes que têm suporte familiar, eles vão muito melhor. Por quê? Porque o amor faz diferença. Até em quem está doente. Isso a gente vê em todos os locais. E aí, como profissional de saúde, né? Claro que todo mundo tem, mas às vezes a gente tem que, esse trabalho multidisciplinar, a gente tentar buscar dentro das unidades, despertar isso para os doentes, entendeu? Sabe? Que apesar de tudo, ele está vivo, sabe? Eu tenho um paciente que ele tem mais de 30, assim, eu fico até emocionado quando falo dele, mas ele tem mais de 30 anos em hemodiálise. E eu brinco com ele, porque ele é atleticano, fanático, viu? E assim, mas ele tem dos bons, me enche o saco aqui. Mas porque eu falo com ele, olha, o que mais me admira é porque você nunca perdeu o propósito de viver e nunca deixou a peteca cair. E os pacientes precisam ter isso e descobrir isso, entendeu? Por quê? Porque ele tem que ver que apesar... Olha, ele já tentou 3 transplantes, deu tudo errado. Sabe assim, é muito tempo. Ele tem todas as complicações de mais de 30 anos de hemodiálise, né? Todas as complicações que a gente viu na época de máquina de tanque. Mas ele o quê? Ele ama ver jogo de futebol. Ele ama os sobrinhos. Ele dirige até hoje. Ele faz o pilates dele. Ele fala comigo... Eu amo ir no shopping todo. Esse Covid, só quero voltar para ir no shopping. Ele tem alto... Então, assim, mesmo quando você está doente, você não pode perder o propósito de viver e você tem que resgatar que ainda existem coisas boas. E isso a gente conseguiria. Então, objetivamente, eu acho... a fisioterapia durante a diálise, eu acho que é uma coisa que a gente tem que voltar a lutar, a gente já consegue no convênio, né? No SUS a gente vem brigando para tentar conseguir. Terapia ocupacional, ensinar os pacientes analfabetos a aprenderem a ler. A gente tem esse projeto e foi maravilhoso. Pintura, música, isso a gente consegue fazer nas hemodiálises. Isso
tem a gente precisaria, eu acho que às vezes, assim, como sociedade, assim, a gente pensar nesses trabalhos voluntários, né? A gente sabe que tem várias ONGs que a gente poderia recrutar para isso. E um trabalho intenso, às vezes a psicóloga se sente um pouco sem... Ela fala que às vezes é difícil, né, para ela, mas às vezes pode ser a gente pegar nesse ponto, focar algum hobby. O que você fez de bom hoje? A gente, olha, você tá vivo ainda, lembra disso, sabe? Ver metade cheia do copo, né? Justamente. E a gente que trabalha com diálise, a gente sabe que tem paciente que consegue isso, entendeu? Que consegue namorar, que consegue Viajar. ver os netos, viajar, né? Isso como sociedade é uma coisa que a gente precisa melhorar, porque a dificuldade dos pacientes hoje de achar uma vaga de trânsito na praia é grande, eu tenho essa reclamação frequente, que é uma coisa que a gente precisa melhorar mesmo do ponto de vista de fluxo. Bem, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar com mais carinho, porque às vezes a gente entra no piloto automático ali da diálise e a gente esquece de ter esse trabalho multidisciplinar para essas outras questões, que é o que dá prazer, que é o que dá sentido na vida e que dá vontade de viver, que dá felicidade para dentro dos hemodiálise, porque a gente sabe, tem paciente que às vezes não vai conseguir o transplante, às vezes não é transplantável, né? E às vezes ele não pode ficar ali sem achar algum propósito. Você tem os pequenos prazeres do dia a dia, entendeu? Não esperar mais conseguir conviver com a diálise hoje, porque hoje a gente tem bons equipamentos, a gente consegue fazer bons tratamentos e a gente consegue ter uma qualidade de vida razoável, com paciente muito, muito boa, muito melhor do que a gente já teve, né? Ô Lília, eu te diria até que equipamento, a gente está numa fase muito boa. A gente não precisa muito Sim. mais do que isso, não. A gente, teoricamente, o elefante na sala é exatamente o que você falou. É recuperar essa autoestima do paciente, é recuperar que aquilo ali não é algo para ele não morrer, não aquilo é para ele viver. Justamente. Para viver intensamente, né? E vou te falar mais. Eventualmente, eu vejo acontecer situações do tipo, o paciente está lá dialisando 3 vezes por semana, que é o habitual, e de repente ele quer dialisar 2 vezes, sei lá, porque ele quer trabalhar. E às vezes, a gente se apega demais a determinados números, a determinados valores, e não tem, às vezes, um pouquinho de flexibilidade para falar assim, ó, vamos fazer então um tempinho para ver como é que você fica, e depois vai conversando e vai conquistando a confiança do paciente, da família, para demonstrar que, no fundo, nós estamos jogando no mesmo time. Não é o time que quer simplesmente ter um número lá que mostra que a diálise está boa. Não, é ter aquela pessoa efetivamente de novo vivendo a sua vida plenamente. Então, eu acho que esse ponto que você colocou para mim é algo que eu bato na tecla e cada vez tento praticar isso, levar isso. A gente pratica, o Fernando está aqui, a gente pratica isso junto na Nefroclínica, assim, tentando levar essa cultura, e eu te conheço há anos, eu sei que você pensa e pratica isso no seu dia a dia. Eu queria te passar uma pergunta aqui da Marina Célia. Está perguntando assim, quando um paciente não tem condições de arcar com o tratamento, a clínica consegue encaminhar para o SUS? Sim, consegue sim. Então, a nefrologia funciona muito bem no SUS, tá? Apesar de, às vezes, alguma dificuldade de vaga, né, Lília? Esse é o grande problema de vaga e de... A gente não tem algumas facilidades, né? Tipo, a fisioterapia ainda é um fator limitante, a terapia ocupacional são projetos, né? Tô vendo a Renata aí, a clínica lá de Venda Nova, que desenvolveu o projeto de terapia ocupacional, foi um sucesso, pintura, alfabetização dos doentes, foi emocionante. A clínica de Betim teve os pacientes fazendo artes com manuais. Então, são iniciativas pontuais de humanização, né? Humanização que precisa ter, que tem um resultado assim, sensacional, mas desse não tem qualquer problema. O SUS no país todo, viu? Muito bom. Lili, e como é que está? Uma dúvida muito grande dos pacientes é com relação ao transplante. Como é que está o transplante? E eu queria que você desse até uma posicionada assim,
Minas, que é onde nós estamos, versus Brasil. O que a gente precisa melhorar? O transplante, a gente está no momento, com a pandemia, um momento assim, foi o maior desafio, né, que a gente teve durante a pandemia. Foram vários desafios, mas porque inicialmente a gente parou o transplante, né, vários centros pararam. Depois a gente, então assim, tá um ano atípico, então assim, a gente não pode tomar nenhuma conclusão baseada nesse ano, né, porque realmente a captação caiu. Em Minas, o transplante funciona muito bem, são muitos centros transplantadores, então, do ponto de vista de acesso, a gente está muito bem, sabe? A gente não tem problema de paciente não ter acesso à lista de transplantes, centros, vários centros muito bons. Os nossos colegas, que todos têm equipe, a gente se conhece, a gente sabe que são todos muito bons. Então, assim, de acesso não é o problema. Esse ano a gente teve uma queda na captação muito grande, e a gente teve o desafio do Covid, né? Assim, porque a sensação nossa do médico era medo, só que a gente começou a perceber que os pacientes estavam mais corajosos que a gente, porque para eles não é fácil ficar na máquina, e aquele rim pode ser o rim da vida dele. Então, a gente começou a ter a decisão compartilhada, vários centros começaram a ter, a gente começou a conversar muito com o pessoal da USP, o pessoal do Hospital do Rim, o Gustavo de Juiz de Fora, os colegas aqui de Belo Horizonte, a gente começou a perceber que o rim é do doente, e a gente precisava, se a gente tivesse uma área isolada e uma condição segura para fazer o transplante, a gente deveria seguir em frente com a decisão compartilhada. A gente colocava na mesa todos os riscos do doente, o doente falava assim: eu quero transplantar. Alguns não querem transplantar, eu estou bem em diálise e eu vou esperar a pandemia passar. Outros, por outro lado, não. Doutora, eu quero. É meu sonho e vai dar tudo certo. E de forma assim, a gente conseguiu um resultado muito bom, do ponto de vista, assim, todo mundo, a gente compartilha, né, as experiências, os centros que transplantaram durante a pandemia em áreas separadas, a gente conseguiu transplantar e tirar muita gente de diálise com os poucos rins que a gente teve, né? Eu conversei com o Geraldo, o pessoal de Montes Claros, eles bateram recorde de tanto transplante, né? Bom. Então, assim, a gente teve várias realidades, né, durante esse ano, mas o transplante ainda é uma esperança para os pacientes e eu acho que esse ano não pode ser parâmetro e as coisas vão melhorar. E você acha que a gente, do mesmo jeito que você falou de educação, de tentar fazer um Dia Mundial do Rim mais perene, tentar também levar para a população a importância da doação? Porque às vezes a gente pega, mesmo num ano habitual, né? Definitivamente Minas não está na cabeça das doações, do número de doações, comparado a locais como Santa Catarina, Ceará, próprio São Paulo. O que a gente precisa fazer para as pessoas entenderem o quão é importante? Porque não adianta chegar na hora, né, Lília? A hora que você está perdendo um ente querido, você já fala, não, vamos fazer uma... Essa coisa tem que estar pré-definida. Ela tem que estar medular. Ela não pode ser uma tomada de decisão em cima da hora, porque a tendência de você tomar um não é muito maior. Não tenho dúvida. DRC, Dia Mundial do Rim Perene, e as campanhas de doação, porque elas sumiram, né? A gente, assim, realmente... E, assim, é nítido, toda vez que tem campanha, o nível de doação sobe enormemente. Isso é comprovado e toda vez que tem qualquer campanhazinha, a gente bate recorde de doação. Então, a gente precisa muito resgatar isso. Acho que esse ano, assim, a sociedade acabou que a gente apagou incêndio, foi um ano que nós, profissionais de saúde, assim, estamos aí na meta de sobreviver na raça, mas a gente não pode deixar essas duas coisas. A gente precisa batalhar para aumentar a prevenção de doença renal crônica, principalmente porque é silencioso e a gente não quer os pacientes indo para hemodiálise. A gente sofre com eles e a gente não quer que eles cheguem a esse ponto, que a maioria fique bem por vários anos. E
a questão da doação. A gente tem que aumentar, sim. Isso a gente, como sociedade, a gente consegue, porque a gente tem parceria com as mídias e a gente precisa, sim, trabalhar isso. Como diz, esse ano foi, a gente... Né, atípico, né, Lilian? Foi atípico, não pula. Mas a gente tem que começar com tudo, porque é uma esperança muito grande. Tem o Fernando que está aí, você que já trabalhou com transplante, eu já vi vários amigos meus aí da equipe, também estão aí na sala. A gente acredita no transplante e a gente emociona e a gente fica taquicárdico e a gente torce muito para que dê certo o transplante. O Lilian, você é daquelas nefrologistas que joga nas 11, assim, do gol à ponta esquerda. Pois é. E a gente falou um pouquinho aqui do transplante, falamos um pouquinho da hemodiálise. Eu queria que você passasse para o pessoal a sua impressão da diálise peritoneal, que em alguns países do mundo, inclusive, é a porta de entrada, é algo que a gente tem cada vez mais massificado aqui dentro da nefroclínica, e eu sei que você tem uma experiência grande com o tema, eu queria que você contasse um pouquinho se você não acha que essa pode ser um gargalo a ser tratado aí nessa fase final da doença renal. Eu encaixaria a DP logo depois da prevenção de DRC, Dia Mundial do Rim Perene. Aí a gente colocaria a DP. As pautas para a sociedade já estão montadas. Já estão montadas, a gente já tem várias pautas aqui. Porque o que acontece? A gente... quem tem um ambulatório forte de nefro, eu falo que tem muito paciente em DP. A seleção positiva, a gente pega um paciente que vai muito bem em diálise peritoneal, com qualidade de vida. O que a gente percebe é que toda vez que a gente tem um perfil de seleção negativa, né, porque aí é uma bola de neve. O problema é tudo junto, né? Porque o que acontece? Você não previne doença renal. Aí você tem um monte de gente chegando na UPA em urgência dialítica que nem sabia que tinha um problema. A gente brinca até, eu falo para vocês dentes, olha, quando a creatinina é maior que HB, é um critério de urgência dialítica. Brincando com eles que, assim, é um paciente que está assim há muito tempo, né? Que não sabia. E aí ele vai para hemo. Quando ele vai para hemo, aí você... Assim, a gente ainda consegue uma parte desses pacientes puxar para DP, mas é um paciente que a gente perde muito paciente. Esse paciente, ele tem um viés do colega lá do salão, que teve uma experiência negativa do paciente que foi por falência de acesso, sabe, que não deu certo. E a gente sabe que a maioria está bem. Eu até brinco com os pacientes, passa ali no ambulatório só para você ver o humor dos pacientes que estão. É diálise peritoneal. Você vê o clima, é muito diferente, né? É muito diferente e a gente, eu acho que aí quando você tem prevenção de doença renal, em seguida, prevenção de doença renal, você consegue ter um ambulatório de conservador forte, você consegue trabalhar muito bem as opções terapêuticas, inclusive a diálise peritoneal. Porque eu falo assim, eu brinco com meus pacientes, pergunta para o nefrologista o que ele faria. Se ele faria o quê primeiro, se ele tivesse que fazer? E porque eles é muito desconhecimento, muito desconhecimento da família. Eles acham que vão fazer hemodiálise, é como se fosse uma hemodiálise em casa, eles morrem de medo, eles acham que vão ver sangue, né? Então, assim, eles não têm noção do conhecimento e têm uma negação. E quando o paciente chega ali naquela urgência dialítica, começa a dialisar, é tanta coisa para ele absorver que você falar em diálise peritoneal para ele tem que aprender do fósforo, ele tem que aprender, não processa, é muita informação. Então, eu acho que assim, a diálise peritoneal ela tem que ser trabalhada no conservador também, entendeu? No conservador, que é lá que a gente vai conseguir, os principais pacientes vão se beneficiar com essa terapia, que dá muita qualidade de vida, que preserva, né, a parte de vaso, que preserva a diurese residual, né, que dá qualidade de vida porque ele fica em casa com a família, ele tem o dia livre para poder fazer as coisas, ele pode viajar. Eu ainda brinco, pega sua maquininha, você pode ir até para a roça se você quiser, você monta você tem uma independência. Então, eu acho que assim, vem tudo junto. Como a gente está com isso é um reflexo de anos, que hoje a gente está tentando reverter a ordem dos fatos,
Que a gente veio apagando incêndio, né? Fazendo hemodiálise para salvar vidas. Aí depois a gente percebeu, gente, não dá para ficar assim. Quando chega aqui a situação já está muito ruim. Vamos começar a inverter as coisas. E aí assim como a gente precisa aumentar o tratamento conservador, prevenção de progressão, a gente precisa conseguir colocar mais pacientes em DP vindo do conservador, porque eu tenho uma seleção positiva, são os pacientes que vão bem. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. A partir do momento que você cuida do paciente de longo prazo, tentando retardar a progressão, mas que eventualmente caminha para algum tipo de tratamento, ele já te conhece. Você já explicou para ele quais são as possibilidades. Ele já sabe mais ou menos o que ele vai passar. Tudo fica muito, mas muito mais fácil. Então, inverter essa lógica de só ficar apagando incêndio, como você bem disse, eu acho que é prioritário na mudança dos resultados junto a quem importa. É aquilo que a gente começou lá no início da live. Exatamente. Né? Importa são os pacientes. E a gente é nítido, a gente que trabalha, né, em diálise, a gente trabalha na ponta e atrás, o paciente que faz tratamento conservador, ele chega muito melhor. Mas assim, ele chega sem anemia, ele chega com doença óssea controlada, ele chega do ponto de vista psicológico mais preparado, porque ele vai acostumando com a ideia, vendo que não é o fim do mundo, que existe vida além da hemodiálise, né? E aquele paciente, a chance de a gente perder um paciente que chegou na urgência, que é a realidade ainda muito grande de muitos pacientes, assim, isso é triste, a gente precisa reverter isso, porque o paciente chega muito anêmico, muito edemaciado, já com, né, consequências graves do ponto de vista cardiovascular. Ele chega desnutrido, porque ficou urêmico muito tempo, já com massa muscular ruim, aí tem que pôr catéter, aí ele infecta, endocardite, trombosa. Aí uma coisa que era para você conseguir fazer assim, com calma, com tranquilidade, é nítido, todo nefrologista sabe disso, e sabe que faz muita diferença, a gente consegue muito mais sucesso terapêutico, menos complicação, menos troca de catéter, menos trombose, e a doença é silenciosa, então ela precisa entrar junto com o hemograma, entendeu? Todo mundo pede hemograma, nem tem indicação, mas hemograma todo mundo ganha. E a creatinina muita gente não tem. É nítido, a gente sabe. Pede histórico do doente. Eu acompanhava direto, meu médico nunca falou que eu tinha problema renal. Aí você fala, então traz os exames pra gente ver, não tem uma creatinina. Isso, gente, é muito frequente. Então, é uma missão nossa fazer o dia do rim perene para ensinar todo mundo a importância da creatinina, que é uma doença silenciosa, que a gente precisa, não pode esperar edemaciar, não pode esperar ficar olibúrico, não pode esperar ter sintomas. E tem a situação onde pede-se o exame e não valoriza-se o exame. Né? Vê-se a creatina subindo devagarzinho, 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 e fica aquela impressão, não tem nada para fazer. Não, tem sim. Tem coisa para ser feita e não são poucas, não. Então, se você está assistindo essa live aqui e tem uma dosagem de creatina, ela está alterada, procure um nefrologista para se orientar. Com certeza. E muitas vezes, o paciente nem tem hipertensão, nem diabetes. Ele tem uma creatina alterada por alguma doença que está ativa e que não está sendo tratada. E nem foi diagnosticada. E a gente precisa, e a gente tem que fazer. Eu falo que a gente, tanto de pacientes que a gente perde por IgA não tratada, vocês que estão fazendo aí a live de tratamento de IgA. Mas não é pouco, não. A gente tem muitos pacientes que perderam o time de tratamento, né? Lília, a gente está caminhando aqui para o final. Eu falo que as lives aqui voam, é igual conversa de boteco mesmo. E me veio à mente aqui uma coisa que é mais ou menos isso aqui. O reflexo positivo disso tudo é a maximização do uso da tecnologia para o bem. Por exemplo, a gente fazer uma live como essa. A gente tem utilizado muito lá no tratamento conservador, com os nossos pacientes da DP, o uso da telemedicina, que é você conseguir, tanto o médico quanto a equipe multiprofissional, ter um acesso ao paciente, perguntar como é que você está, mostrar que nessa situação onde o pânico tomou conta, a gente está aqui,
Sua experiência com telemedicina está sendo boa? Você tem tido alguma experiência? Ou com ferramentas digitais? Porque muita gente pensa em ferramenta digital como substituindo o profissional. Eu falo que não, gente, isso é meio. É meio de Olha, facilitar a sua vida. a gente... Isso foi o lado, tudo na vida tem um lado bom, e esse foi o lado bom da pandemia, né? A gente tem, mesmo nas clínicas, nas unidades nossas, né, nas clínicas do SUS, a gente conseguiu fazer telemedicina. Claro que a gente assim, a gente não tem uma plataforma específica ainda, mas a gente correu atrás, consertou com o carro andando, né? Mas em todas as unidades a gente conseguiu fazer, ter esse contato, ligar, estar muito mais próximo do paciente que a gente ficava, porque a gente ficava esperando ele vir na consulta. Se ele não vinha, né, a gente às vezes ligava para remarcar. Mas dessa vez não, a gente ligou, a gente pegou os dados, a gente quer saber como que ele está. A gente fez isso também no pré-transplante, né? A gente conseguiu implementar isso no pré-transplante, que foi muito produtivo no pré-transplante, e na diálise peritoneal. A gente conseguiu até nos pacientes do SUS essa ferramenta assim para o bem, sabe? Claro que tem paciente que às vezes precisa vir, mas a gente conseguiu segurar muitos em casa, muitos em segurança, porque a gente sabe que o paciente da hemodiálise não tem opção. Ele precisa ir para o fronte, ele precisa ir dialisar. Mas a gente conseguiu segurar muitos pacientes de alto risco em casa com essas ferramentas da telemedicina. Não tem jeito, ela é inevitável, ela veio para ficar. Eu falo que as pessoas às vezes querem brigar, né, Lilian? A coisa não é para... Não vem para substituir. Exatamente. Mesmo porque os pacientes querem, eles precisam... Para fazer uma boa telemedicina, você tem que ter uma relação uma relação de confiança já estabelecida com o paciente, para ele acreditar que ele está ouvindo do outro lado da tela. E o que eu percebo, assim, a primeira consulta, ela é difícil, às vezes, fazer por telemedicina, porque você não é aquele paciente que você já dominou, não é um paciente que você já estabeleceu, mas você já consegue você consegue já adiantar a vida dele, já vê se o problema é grave ou não, você já tira a angústia, porque todo mundo sabe, né? Problema do rim entra desencadeia um desespero coletivo. Qualquer coisa que fala problema no rim, as pessoas só pensam em hemodiálise. E aí elas entram em desespero. Então, assim, o fato da gente conseguir uma telemedicina, neste momento que ela tem alguma coisa, você consegue pelo menos acalmar, falar, olha, fica tranquilo, isso dá pra gente fazer, a gente já adianta os pedidos e você vem aqui pra gente te conhecer, pra te examinar, pra fazer isso. Fora isso, por segmento, a gente consegue fazer muita coisa com um paciente que já é seu, que você já conhece, que você já sabe tudo dele, né? E por coincidência, né, hoje, essa semana, eu fiz uma consulta de telemedicina com uma paciente minha que ela tá super bem. Assim, o ano dela ano passado foi pior que esse, tudo tem um lado bom, né? E aplicadíssima, fazendo tudo, ela manteve o segmento trimestral certinho por telemedicina, coleta domiciliar de sangue, ela tá assim, muito bem, fazendo impecável. Tudo certinho, impecável, e a gente eu sinto que eu tô assim, super próxima dela, porque eu não deixei de ter contato com ela, ela fez o segmento certinho, então funciona, entendeu? Só não vem para substituir, ele vem com uma ferramenta complementar e a gente não tem alternativa. A gente tem... E, na verdade, quem faz consultório sabe, a gente já vive numa telemedicina que a gente vive, assim, recebe exame no e-mail, no WhatsApp, ligações o tempo inteiro. E agora a gente está profissionalizando uma ferramenta, porque como a gente tem muito paciente, às vezes a gente acaba se perdendo aí, não respondendo, né? E pode pecar de passar alguma coisa. Então, quando você formaliza a plataforma, organiza o atendimento pela telemedicina, fica bom para os dois lados, porque fica você não deixa passar nada, né? Porque senão você fica naquela correria ali de ver o exame no WhatsApp, na hora que você está deixando o filho na escola, na correria, você esquece de responder, passou batido, você acha que respondeu. Então, minha conclusão, veio para ficar e para nos ajudar.
não substitui, obviamente, o médico, porque os pacientes precisam da gente ali, da nossa... E nós precisamos deles. E nós precisamos deles. Eu brinco. Eu estou sofrendo, porque eu sou meio abraçadeira, não estou podendo abraçar, mas a gente está falando assim, daqui a pouco melhorar. Vai poder, vai melhorar. Também tem essa Lília, percepção. Nós temos aí 2 minutinhos no máximo, eu queria te agradecer. Eu tinha certeza que ia ser sensacional como foi. Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, obrigado pela live. E eu tenho certeza que ainda a gente vai construir muita coisa juntos. Eu não tenho muita dúvida disso que eu estou falando, não. Esse é um abraço meu, abraço do Fernando, que está aqui na live, um abraço de toda a turma da Nefroclínicas. Você, apesar de não estar lá conosco, está no nosso coração. Você sabe disso muito bem, a gente já te disse isso pessoalmente. Eu falo que seu passe é caro, mas eu ainda compro ele. Eu que agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Assim, vocês são amigos do coração e a gente consegue aí montar um time junto na sociedade, fazendo diferença e agregando pessoas e conquistas aí ao longo desses 8 anos já, né? Que a gente está lá trabalhando e aumentando o time cada dia mais. Porque, como eu brinco, se não tiver propósito, não tem graça, né? É isso aí. Show de bola, gente. Quem quiser ver essa live, fica aqui no IGTV e também vai para o nosso canal do YouTube da Nefroclínicas. Obrigado, Lília. Obrigado a todo mundo que nos acompanha até agora. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal. Beijo grande. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.